então você nunca me amou. É verdade, amiga, mas eu não tinha esse pensamento de relação ao amor. A minha linguagem do amor é mandar meme, porque eu vejo o meme e penso, lembra meu amigo Lucas, daí eu mando pra ele. A minha linguagem de amor é assistir os memes. Tudo... e responder, né? Tudo me lembra o Lucas, porque são só memes de besteira, entendeu? É verdade, gente, um dia eu vou mostrar aqui. Vamos separar os memes que você manda. Vamos, que pode, não, que dá pra mostrar, né? Tudo bem com vocês? Boa tarde, minha Boa gente. tarde. Pré-feriado? Pré-feriado, tá que nem a Ana, se aquecendo aí pro feriado, pra descansar, né, pra aproveitar bastante. Esse é um dos assuntos, porque a gente vai falar também do Dia do Trabalhador, que é amanhã. É verdade, vamos começar o primeiro bloco, inclusive falando do Dia do Trabalhador amanhã, e depois a gente vai seguir falando da visão. Então, se o seu filho fica muito em tela ou tá reclamando, de repente, de dor de cabeça, a gente vai entender tudo sobre isso com o oftalmologista. Então, manda aqui, já prepara o dedo e manda mensagem pra gente. A gente quer muito sua companhia. Claro que também tem notícia e informação pra vocês. Falando nisso, tá no ar. Imposto de renda, divergência no modelo pré-preenchido. Até agora, mais de 257 mil declarações já enviadas apresentaram inconsistências associadas ao novo modelo de cruzamento de informações. Ninguém caiu oficialmente na malha fina ainda, porque dá tempo de enviar uma declaração retificadora. Para quem ainda não acertou as contas com o Leão, a ordem é seguir as recomendações da Receita e conferir os dados da pré-preenchida. Se houver diferenças, confiar no informe de rendimentos. No estúdio, nossa conversa sobre saúde da visão e as telas do celular. Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 30 de abril. O Falando Nisso começou. Nessa quinta-feira pré-feriado, claro que a gente começa o nosso programa com uma mensagem para o seu coração, para a gente parar para refletir. E a mensagem de hoje, escrita pelo meu amigo Lucas, é: não espere do próximo aquilo que você faria por ele. Por exemplo, eu mando um meme, daí eu fico esperando que ele me mande, e ele não manda. Quando eu tô com tempo eu mando sim, tá? Mando até bastante. Mas olha, falando sobre isso, por quê, gente? Porque bom senso e cuidado até ao próximo vem de caráter e não apenas educação. Então, às vezes, até numa mesma família, você tem pessoas que agem diferente nessa resposta de mostrar uma consideração por você. Então, a verdade é que a gente não tem que esperar nada de ninguém. Você estava com seu coração ferido quando você escreveu? Nossa, amiga, eu estava atacada nessa hora, você não tem noção. Mas você já melhorou, né? Já melhorei. Isso. Mas é porque a gente, às vezes, aprende apanhando, né, gente? Então, para evitar socos e tapas que a gente não merece, pense sobre isso. Mas é verdade, para evitar frustração, assim, não fique esperando do outro uma coisa que você faria, porque isso tem a ver com você, né? Então, inclusive, sempre faça o bem pro próximo também, tá bom? Mas não fique esperando de ninguém para não se decepcionar depois. Olha só, último dia para vocês participarem do nosso sorteio, que vai ser amanhã o sorteio, hein? Escova elétrica da Oraljet, presentão da Ortovip para vocês cuidarem da saúde bucal de vocês. Muito legal essa escova. E também um kit da Polipet com muitos itens para o seu bichinho de estimação e para você também. Aproveita, dá tempo de participar ainda, que é amanhã o sorteio, hein, minha gente? Amanhã mesmo, tá tudo aqui no @Falando Nisso Band. Aí você tem aqui, ó, o passo a passo para participar, o local de retirada de cada prêmio. Boa sorte para você. Aproveita para seguir a gente também para ficar por dentro das fofocas, conhecer também os nossos convidados de hoje, os contatos, tudo por lá, tá bom? E a mensagem de muito amor e carinho que a gente postou hoje. E uma das formas que você participa do nosso programa é respondendo uma perguntinha da enquete de hoje. Por mais que a gente vá começar o programa com outro assunto, a gente já pode responder sobre a visão. Você tem cuidados específicos com a sua visão? Responda hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989, que a gente está esperando sua companhia, tá bom? Lembrando que, gente, amanhã é dia de trabalhador, mas antes a gente vai falar para vocês que se você mandar perguntinha com o hashtag Falando Nisso, tudo juntinho, você vai concorrer convites para o show do Creedence, tá certo? Então pode mandar sua participação, sua perguntinha e comentário, vai ser sábado na Arena Farmaconde, tá certo? Como o Lucas adiantou, amanhã é o Dia do Trabalhador e hoje no programa a gente começa pensando sobre essa data e o que ela representa, né? Será que você sabe? É interessante, né? Porque a gente às vezes vive o feriado e nem sabe por quê, né? Então, para explicar melhor sobre isso,
a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e da região, o Weller Gonçalves. Que bom ter você aqui, meu querido. Olá, muito boa tarde e obrigado pelo espaço para falar deste tema tão importante. A gente que agradece. Vamos então começar a explicar, né, a origem do 1º de maio para o pessoal que está assistindo a gente? É importante o trabalhador saber que o 1º de maio ele tem uma história, e uma história de luta. Em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, teve uma mobilização dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho, que na época se trabalhava até 16 horas por dia e a reivindicação era de trabalhar no máximo 8. As lideranças desta greve foram condenadas à prisão e depois foram condenadas à forca. Foram enforcados em praça pública e a partir de 1889 que começa a se celebrar o Dia Internacional do Trabalhador no mundo todo e no Brasil foi deflagrado feriado desde 1924. Então, amanhã é feriado, é dia de descanso, a galera gosta de ter um lazer, que é importante, mas é muito importante o trabalhador saber a origem da data do 1º de maio. Como respondido, então, não é um dia de festa, é um dia de luta e de conscientização, que eu acho que isso que é importante a gente pensar também, né? Então vamos entender quais são as principais lutas da classe trabalhadora hoje e por que elas são tão importantes? Sim, de fato é um dia de conscientização, por quê? Em 1888, em Chicago, nos Estados Unidos, a reivindicação dos trabalhadores era a redução da jornada de trabalho. Hoje, no Brasil, qual é a principal reivindicação? E é um tema que está sendo discutido no Congresso Nacional, o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. Então, a redução da jornada de trabalho ela é uma pauta histórica da classe trabalhadora e, nesse sentido, além de um dia de reflexão, o 1º de maio ele tem que ser um dia de luta. Se tem essa reivindicação dos trabalhadores do nosso país, a gente tem que pressionar, a gente tem que fazer mobilização para que o trabalhador tenha aí a redução da jornada, que na nossa opinião é muito importante para que o trabalhador tenha mais vida e não viver só para trabalhar. Até aproveitando, é possível reduzir essa jornada, né, do 6x1 sem reduzir o salário, Weller? Sim, porque a gente tem hoje o avanço da tecnologia, não só no Brasil, mas em todo o mundo e, infelizmente, a tecnologia no sistema capitalista, ela vem para favorecer os grandes empresários. Então, com este avanço da tecnologia, inteligência artificial, é possível, sim, reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário e, principalmente, que o trabalhador possa ter pelo menos mais um dia de descanso. Então, na nossa opinião, tem total condição de atender esta pauta que é dos trabalhadores no nosso país hoje. Essa semana a gente conversou com a doutora Cláudia Veneziani sobre Previdência e ela comentou sobre esse movimento que está acontecendo das pessoas serem menos registradas, CLT, e se tornarem PJs, ou seja, MEI ou até outro tipo de empresa. Qual que é o risco disso? Por que isso pode ser prejudicial para a classe trabalhadora? Olha, a pejotização é um tema que a gente precisa debater com os trabalhadores de uma forma geral. Hoje existe um certo pensamento individualista e nós tivemos a reforma trabalhista aprovada no ano de 2017 que retirou vários direitos dos trabalhadores e se a pejotização ela for aprovada da forma como os grandes empresários estão querendo, significa rasgar a carteira de trabalho no nosso país. E na nossa opinião é uma grande ilusão. O trabalhador pensa, eu posso ganhar um pouco a mais sendo PJ, mas você não vai ter os seus direitos adquiridos, a contribuição para o INSS, o depósito do fundo de garantia, uma jornada de trabalho regulamentada. Existem alguns setores que você tem a prestação de serviço, que existe o MEI, o PJ. Agora, o que está acontecendo, na nossa opinião, é uma fraude trabalhista, o que as empresas estão fazendo, porque no mesmo local de trabalho tem aquele trabalhador que é CLT, que é uma condição, e você tem aquele outro que é PJ. Então, nós somos contra a pejotização e da forma como estão querendo vai ser muito prejudicial para os trabalhadores. Tá certo. Vamos chamar uma participação do Renato Júnior, que mandou pra gente, tá sempre aqui todos os dias conosco. Olá, Anne Lucas. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos ingressos do show que acontece esse sábado, hein, minha gente? Aí minha filha pergunta, pai, se é dia do trabalho, por que é feriado? Acho que espero que a gente tenha conseguido explicar pro pessoal de casa, que também é um motivo pra gente celebrar, não celebrar, mas celebrar uma luta dos trabalhadores descansando amanhã, né? Com certeza, até para trazer essa reflexão. Olha, para você conhecer mais também
também todo o conhecimento e também que o sindicato dos trabalhadores, trabalhista na verdade, cuida e se preocupa, você pode acessar o Instagram, tá bom? Então, Sindimetal SJC, muito obrigado pela presença aqui, meu querido, por trazer essa consciência e também daquilo que vocês acreditam. Sempre é muito importante trazer informações. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Boa tarde. Obrigada, Wella, pela sua participação. Valeu. A gente vai para um rápido intervalinho, tá bom? E no próximo bloco a gente fala de saúde ocular. A gente já volta. Falando nisso, Band. Oferecimento: Açaí. Comemore o Dia das Mães com ofertas incríveis e um almoço especial. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades, novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Pinda tem norte, segue forte. A Princesa do Norte segue forte na atração de investimentos. 1 bilhão da Itachi injetados na economia e mais de 2.000 empregos. Opa, aí sim! Sim, Marcelo, e tem muito mais. Multinacionais investem em suas expansões. E com a Via Estrutural, grandes indústrias estão chegando. Mais indústria, mais emprego, mais gastos com a gente no comércio. Pinda é a bola da vez. Por isso... Pinda tem norte, segue forte. O Vale Cap parabeniza todos os trabalhadores da nossa região e litoral. Obrigado a você que compra o Vale Cap e faz parte dessa corrente do bem, ajudando as APAES. Compre já o seu e concorra a R$250 mil só no quarto sorteio. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil. Isso mesmo, R$250 mil de uma só vez. Vale Cap. Ajude e concorra. É só hoje! Dia Imbatível Açaí. Tá espetacular. Contra filé bovino resfriado, porcionado ou inteiro, friboi peça quilo, R$ 45,90. No app Meu Açaí, R$ 39,90. Arroz branco tipo 1 solito, pacote 5 quilos, R$ 14,99. Óleo de soja Vitalive PET 900 ml, R$ 6,39. Batata palito congelada Canção, pacote 2 quilos, R$ 18,90. Cerveja Heineken lata 269 ml, R$ 3,55. Leve o açaí com você. Beba com moderação. Na tela para vocês, Praia de Camporim, São Sebastião, neste momento 27 graus, um pouco nublado, sol meio tímido, né? Para amanhã com previsão de chuva, sábado máxima de 31 e aquele alerta que a gente está trazendo para domingo, queda de temperatura, máxima de 23. Nossa, vai cair bastante. É muita coisa, né? Vai fazer um friozinho, né, Cuidado gente? aí, gente, porque a gente sabe que vem a sinusite, a rinite com isso, tem que se cuidar. Todas viu? as ites É aparecem. Vamos ver agora, a gente volta, aliás, a gente começa o nosso assunto de agora mesmo no programa falando da saúde ocular. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete que a gente deixou no início do programa. Você tem cuidados específicos com a sua visão? Não. Todo mundo disse que não tem, gente. É até esse alerta que a gente quer trazer para vocês, né? Com certeza, porque a gente acaba esquecendo de cuidar, né? A gente está enxergando, tá tudo bem, né? É. Aí quando começa a não enxergar direito, que o negócio muda. Olha só, cuidar dos olhos muitas vezes não faz parte da nossa rotina, tá certo? Deixa eu só falar do show do Creedence, que a gente esqueceu de comentar. Aqui, ó, que ela vai ter lá, mas esqueci. Vamos lá então. Você pode mandar sua mensagem, sua perguntinha, seja o que for, com o hashtag falando nisso, tudo juntinho. A gente vai ter um sorteio no final do programa, tá bom? De um par de convites pro Creedence nesse sábado na Arena Farmacon. Então participem, tá bom? E como o Lucas tinha falado, a gente simplesmente enxerga, gente, e só pensa nisso quando fica difícil de ler, né? Só pensa em algum cuidado quando a gente começa já a achar estranho, né? A gente vai verdade. vivendo e não cuida dos olhos. Começa realmente. a forçar os olhos, E com os pequenos? Quais são os cuidados necessários para trazer para eles uma saúde ocular nesse desenvolvimento? Para responder as nossas dúvidas, a gente recebe a oftalmologista Graziela Aguiar. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui hoje. Que bom, doutora. Ainda mais com essa pauta que é super necessária. Vamos já começar falando desse impacto. Qual o impacto que acaba causando, até mesmo na visão das crianças de hoje, estarem sempre com as telas? Lucas, o maior impacto que a gente vê hoje nas crianças é o aumento dos índices de miopia na população e a fadiga visual, olho vermelho. As crianças começam a desencadear aquele movimento de ficar piscando, e não de forma involuntária, mas de forma forçada. As mães até acham que as crianças estão desenvolvendo o tique nervoso, de ficar piscando demais. Piora as alergias, a criança coça o olho, piora tudo.
Olha, então até é interessante você falar isso, porque os pais podem prestar atenção nesses sinais, né? Para a gente entender quais são os sinais de alerta que a criança pode estar sendo prejudicada pelo excesso de telas, né? Esse olho vermelho ou alguma reclamação que a criança faça. O que o pai, a mãe, a avó, quem cuida dessas crianças tem que estar de olho em casa para saber que já está sendo prejudicial para eles? Os principais sinais de alerta que os pais precisam ficar atentos é a criança que aproxima demais a tela do rosto, aquela criança na escola que a professora fala que ela levanta da carteira e vai até a lousa, a criança muito dispersa na sala de aula, quer dizer que ela não está prestando atenção porque ela não está enxergando e aí ela passa a se desinteressar. Crianças reclamando de dor de cabeça. Então, tem alguns sinais que você pode ficar atento e, ao primeiro sinal, correr atrás de orientação correta. Doutora, só para confirmar, então, uma criança que usa muito o celular, né, tem esse hábito de estar ali na tela, ou tablet que seja, né, gente? Ela pode desenvolver a miopia por causa disso? E se ela já usa um óculos, ela pode até piorar também ou não? Como que funciona isso? Exatamente, Lucas. Hoje, todos os trabalhos científicos já comprovam que o uso de telas piora os índices de miopia na população. Tem um índice que é acima de 2 horas por dia de tela, já tem aumento dessa miopia das crianças. Então, isso impacta diretamente. Outra complicação que a gente observa é estrabismo, olho torto, sabe? Quando as crianças usam muitas telas, e isso a gente também observa nos adultos, tá? Hoje a gente fala da esotropia dos smartphones, porque as crianças começam, os adultos que ficam muitas horas na tela, começam a entortar o olho também. E aí a gente tem que tirar imediatamente essa tela do adulto para tentar reverter esse quadro. Em alguns casos a gente não reverte. Caramba, eu até queria entender em relação a isso das crianças, né, para piorar esse grau de miopia e tal. Tem alguma idade que a partir de, sei lá, 5, 6 anos já pode usar e não vai piorar esse grau ou não? Isso é a quantidade de horas ou assim, pode ficar até 2 anos sem? Qual é a idade que essa criança é permitida usar ou não a tela a ponto de ser prejudicial para os olhos? Hoje, existe uma tabela que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. De 0 a 2 anos é indicado 0 telas. Acima de 2 anos, a gente começa a permitir um pouquinho. Mas eu sempre digo aos pais, o máximo que você adiar apresentar esses dispositivos eletrônicos para a criança é melhor para ela, porque você vai adiar um vício, que hoje virou um vício das crianças. E o que você perguntou a respeito da idade, ela aumenta a miopia em qualquer idade. Só que os impactos do excesso são piores quanto menor é a criança. É interessante a gente trazer também, doutora, até como alerta para o pai e mãe que está assistindo a gente, vovó, como isso pode afetar não só a visão, mas o desenvolvimento dessa criança também, até a parte da saúde mental, não é? Exatamente. Hoje os impactos, eles vão muito além da saúde ocular. Um dos maiores impactos que a gente observa hoje é atrapalhar o sono da criança. Nossa. O excesso de telas, ele atrapalha a secreção de algumas substâncias que controlam o nosso ciclo que chama de vigília-sono, que é como o organismo controla o tempinho que você fica acordado e dormindo. Então, o excesso de telas bagunça toda essa secreção dessas substâncias. Então, hoje, o que a gente observa? Crianças com déficit de sono, problemas para dormir, começando a tomar melatonina sintética, porque ela não está produzindo. E aí, essa criança não dorme bem, acorda mal no dia seguinte, não tem energia. E aí, o que a gente observa? Adolescentes tomando remédios para ficar atento durante o dia. Então, o que era para você produzir naturalmente, as crianças estão tomando de forma sintética. Remédio para dormir e para se manter alerta. Nossa. Então, a maior bagunça no seu ciclo de sono. Essa é uma das piores complicações. E a gente também nota atrapalhar a interação social, sociabilidade. As crianças vão se fechando naquele mundinho, interagem menos socialmente. E essas crianças agora acabam a ingerir mais alimentos. E aí começa a vir a obesidade. Então, é um ciclo de desencadear uma complicação atrás da outra. Esse é um tema que dá pra gente ficar falando horas. Porque vai desencadeando vários problemas, né? Eu mesma conheço a filha de um casal de amigos meus. Ela sempre, quando ela me vê, ela me dá beijo, me dá abraço, não sei o que tal. Quando, raramente, ela tá na tela, eu chego, ela não consegue olhar pro lado, ela fica assim, ó. Né, um vício, assim, e como isso desencadeia realmente outros tipos de comportamento, outros vícios. Então é muito prejudicial, prestem atenção nisso, tá bom? Vamos colocar uma participação na tela? Maurício, de São José dos Campos.
Vamos lá, tenho fotofobia. Daí sempre uso óculos escuros com fator UV, fora pingar os colírios que não dilatam as veias. Pergunta. Doutora, a gente atende aqui todo mundo, os adultos e as crianças, né? Tá ótimo. Esses colírios, se usados continuamente, eles podem prejudicar a saúde dos olhos? É a automedicação sempre, A automedicação no olho. Só de colírio, tem gente que é viciada em colírio, né? De lubrificar, não sei se se é prejudicial, enfim. Sim, existem colírios que você pode usar de uso contínuo, tá? Existem colírios que não podem. Ele tocou num assunto interessante de dilatar as veias. Tem alguns colírios famosos aí que eles tiram o suprimento sanguíneo do olho. Então, a pessoa fica com o olho branco. E então, ela tem essa falsa sensação de que, nossa, melhorou meu olho, agora ele tá branquinho. Mas ele está branquinho por quê? Ele passou a não ter o suprimento sanguíneo. Então, ele está sem sangue. Então, isso é muito prejudicial. Então, assim, existem colírios para uso contínuo? Existem. Só que o ideal é você perguntar para o seu oftalmologista qual é o seu melhor colírio. Então, se você não tem um oftalmologista, inclusive, a gente já quer deixar a indicação da Grazi, tá bom? Vou deixar o Instagram dela, doutora Grazi Oftalmologia, tá? dra.grazi.oftalmologia, como tá na tela aí para vocês. Já aproveita para seguir, para entrar em contato, se você tiver com qualquer dúvida em relação a isso, aproveitar também para acompanhar os conteúdos, os quadros que a doutora também tem no sábado de manhã na Band com você, né, meu amigo? É verdade, Vandutini trazendo saúde em dia, a gente ama esse conteúdo, então fica a dica, seu pequeno precisa de um cuidado de saúde ocular, na visão, pode procurar a doutora Grazi que a gente super indica, a gente já volta com esse assunto, segura um pouquinho que a gente já traz mais informação para você. Olha só, atenção redobrada no imposto de renda deste ano, tá? Milhares de contribuintes estão reclamando de problemas no modelo pré-preenchido. Que era para facilitar, tá dando dor de cabeça, entendeu? E as declarações já entregues estão retidas por inconsistência. Então a gente vai ter na reportagem o que a gente precisa fazer para não cair na malha fina. Nesse escritório de contabilidade, o problema aparece em várias declarações. As diferenças de informações que constam na pré-preenchida, fornecida pela Receita Federal, e no informe de rendimentos enviado pelos empregadores, causam divergências nas declarações de imposto de renda. Os clientes estão descobrindo ao consultar o sistema da Receita depois de enviar o documento. O problema acontece após a Receita mudar a forma de coleta das informações das empresas. Até 2024, era uma declaração anual e, desde o ano passado, os dados passaram a ser retirados de outros sistemas todo mês. Até agora, mais de 257 mil declarações já enviadas apresentaram inconsistências associadas ao novo modelo de cruzamento de informações. Ninguém caiu oficialmente na malha fina ainda, porque dá tempo de enviar uma declaração retificadora. Para quem ainda não acertou as contas com o Leão, a ordem é seguir as recomendações da Receita e conferir os dados da pré-preenchida. Se houver diferenças, confiar no informe de rendimentos. O que vale é as informações que você está ali no papel, fornecida pela tua fonte pagadora. E isso é o normal. O que você tem que respeitar e o que você tem que seguir é pelo informe de rendimento. Porque se houver alguma correção, ou a fonte pagadora vai fazer, ou a Receita vai modificar no sistema dela. Questionada, a Receita Federal informou que trata-se de um erro pontual devido ao período de transição e que, em alguns casos, a própria atualização contínua do sistema vai eliminar o aviso de pendência automaticamente. No site da Receita Federal, é possível verificar as inconsistências após o envio da declaração. Basta entrar no ECAC com a senha do portal gov.br, depois tem que clicar em Declarações e em Meu Imposto de Renda. As pendências da malha fina geralmente aparecem 2 dias após o envio. 2 dias. E agora é hora de fofocar com o Gustavo Bossolani, que é a minha última fofoca com ele, meu amigo. Não! Mas eu falei pra ela, se quiser ter mais uma fofoca, é que amanhã tem a última, mas engraçado que eu e o Lucas vamos estar aqui, né? Vem amanhã, se quiser, meu amor. Fica o convite pra você, tá bom? Passou o drama, vamos lá. Ele vai falar que eu vim só por causa do Gustavo e ainda vai brigar comigo com ciúme. Com certeza. Não, mas vamos aproveitar a última fofoca. Ó, aqui, ó. A penúltima. Tá escorrendo o veneno. Eu não tenho dessa contagem regressiva. A contagem regressiva é uma coisa boa. É verdade. Não é coisa ruim. Sim. Então a gente ignora isso. Vamos lá. É isso, as fofoquinhas vão continuar, entendeu? Mas, ó, nada desculpa melhor... fazer questão da sua presença. Desculpa. Você tá desculpando. Tá, mas nada melhor do que a gente fofocar aqui com o BBB. Que continua dando repercussão, mesmo depois de já ter terminado, já quase uma semana, né?
Pois é, lembram da treta que tinha tia Milena e Alberto Cowboy dentro da casa? Ela continua pra fora da casa. A tia Milena, na última gravação do Domingão do Hulk, chamou o cowboy de palavras de baixo calão. Mentiroso, tanana, tanana. Enfim, Tatatundo. Deu pra entender? Tatatundo. Que não cabe falar no programa livre, né? Fala a verdade. Que ela não devia ter falado mesmo, foi errado. E depois ela disso... sem noção lá dentro, sem noção lá fora. Sem noção lá fora. Ainda mais no programa, né? Tipo, ao vivo, enfim. Depois disso, Alberto Cowboy disse que iria processar ela por conta desses danos morais, né? Eles se encontraram, então, numa festa da Globo, de um lançamento de uma nova plataforma. E, segundo fontes internas, né, dessa reunião, tiveram tretas e tiveram que ser, inclusive, ser acalmados os ânimos ali, porque gente, saiu acabou o jogo, pelo amor de Deus. É isso, segundo os relatos, ela encontrou o cowboy ali, se encontraram e falou, eu não tenho medo de você não, pode me processar sim, porque eu vou continuar falando, a tia Milena pra ele. Ah, e agora ela tá a famosa grandona, né? Pois é, saiu. Mas ela tá grandona, tá maior que ele. Campeã, né? Eu processaria. Eu acho que ela errou de falar, com certeza, né, gente? Não pode falar. Não é coisa que se Mas fala. eu não gosto, Uma eu vez nunca chata, gostei sempre dele. chata. Desde a primeira, mas ele também, uma vez insuportável, sempre insuportável. Porque desde a primeira edição que ele participou, ele foi um chato. Mas o que ele fez de insuportável na Chato. casa? Eu queria saber. Ele é chato, ele é uma pessoa Não, chata. eu quero uma lista do que ele fez de insuportável. Ele foi insuportável porque ele foi contra a protagonista. Porque ele é chato, mas o que amiga. ele fez de chato? Ele é chato. O quê? Ele é uma pessoa chata. O quê? Você não tem argumento. Não tem argumento, amiga, porque ele é chato. Quando a pessoa é chata... Eu consigo falar coisas da Milena. É que primeiro, vou ser sincero, tá, gente? Não perdi meu tempo assistindo o BBB. Primeira então, coisa. Você não tem como falar. Segunda, o Alberto sempre foi grosso, estúpido, chato. Não acho. Não orgulhoso. Não foi. É uma pessoa que eu não defendo nem um pouco. Para. Se eu visse ele pessoalmente, eu não ia nem querer conhecer. Ele pode não ser o favorito, tudo bem. Ele é chato, meio que manipulava a galera ali. Carismático. Nunca foi. Mas agora, o que ele fez de insuportável na casa? Ele é chato. Peidou na cara dos outros? Não. Ficou xingando? Não, mas chorou, esperneou? Não esperneou. Mas ele é chato. Você não sabe o que é o conceito da palavra chato, então? Sei. Na minha visão, ele é chato. Na sua, ele não é. Então tá tudo bem, cada um tem uma visão. Ele não conseguiu explicar porque ele é chato também. Não, conseguiu listar um comportamento, ele não conseguiu listar. É que ele é arrogante, o jeito dele Eu e Ana vamos nos unir ao Alberto Cowboy. Isso. Nessa aí. Vamos, e ele disse que só vai falar da tia Milena agora no âmbito judicial. Que pra ele acabou e é isso. Ele tem meu apoio. Pode, se a Milena está do lado, eu estou do outro. Se vai ganhar, eu não sei. Mas ele tem todo o direito de processar também. Mas ele chamou é sobre isso. Né, ele tem todo o direito. Não, e outra, gente, acabou o jogo, gente, acabou essa palhaçada também. Mas não acabou não, se a gente estava discutindo pelos dois, imagina os dois que viveram isso. Sim, exatamente. É impossível isso. Imagina a assessoria, a equipe. A gente não estava discutindo por causa dos dois. Sim, não, eu não estava. Eu estava mostrando mais uma vez pro público que você não tinha razão. Cada dia Sabe o que o médico falou? O médico falou, não contraria. Isso, e eu acho bom ouvir os médicos. E eu escuto os médicos, viu, doutora? Isso. Enfim, a gente acha que só a gente passa por perrengue assim na vida, mas os famosos também. Sabe, conhecem Lucas Rangel? Um influenciador, tem milhões de seguidores. Postou nas redes sociais que sofreu um golpe. Clonaram o cartão de crédito dele e passaram lá mais de 15 mil reais. A gente tá vendo esse print aí que ele compartilhou. Mas o curioso foi que o golpista lá... Nossa, ele gastou até pouco perto do dinheiro que ele tem. Comprou uma viagem e parcelou em 5 vezes no cartão. Uma viagem ali, depois ele postou um vídeo. Nossa, onde será que o golpista foi pra essa viagem com o meu dinheiro? 5 vezes de 15, não? Não, 5 vezes, tipo, ele parcelou 5 mil reais em 5 vezes. Eu não cartão, a pessoa parcela, mas dá pra cancelar agora, né? Depois que ele vê que não foi ele, mas a pessoa viaja mesmo assim? Não sabia. Então, de repente, às vezes a empresa já deu a passagem pra ele e tá no cartão da pessoa, né? Nossa, agora chato. cabe ao banco, dependendo do seguro dele, ressarcir, enfim. E aí ele tá pensando que quem clonou já tá bem longe com as passagens que eu paguei. Que chato. Mas acho que serve de alerta mesmo, né? Que isso acontece com qualquer pessoa. Sim. Né? Sim. E essas notificações que a gente recebe não pode ser ignorado não, E viu, por gente? sorte do ladrão, clonou o do cartão dele. Se clonasse o meu, não já ia pagar quebrar o limite aí, não ia ter viagem. Nossa, a viagem que ele ia comprar, gente, ia no ser máximo assim, Aparecida. Isso, no estado de São Paulo. Meu limite é baixíssimo. Jacareí ali no máximo, porque senão... É uma fofura. Não, e o curiosidade, o mais engraçado disso tudo é que clonaram na segunda-feira e ele percebeu só hoje. Então, tipo, tá ali os gastos, enfim. É que no fim das contas... Mas é que ele gasta muito também, esse menino, ele é gastador. E é isso que eu te falei, às vezes a gente recebe notificação de cartão e ignora, não pode, tem que ver todas. Então a gente encerra a nossa fofoca de hoje, trazendo pra você uma utilidade pública prestação de serviço. Eu me despeço do Gustavo Bossolani, que fará novas viagens a partir de segunda-feira, mas eu te desejo todo o sucesso do mundo, meu amigo. Amém. Eu vou lá perturbar você na sua mesa. Quero ver perturbar no Bora, 6 horas da manhã lá comigo.
mesa meio-dia. Na mesa meio-dia vai ser mais fácil. Eu vou assistir você, amigo, pessoalmente ali no estúdio. Amanhã estamos de volta ainda pra assistir. Vale. É, porque essa hora eu chego na Band. 6 horas? Ah, tá. 8 horas da manhã, começa o Bora, eu tô lá editando as coisas. É isso, meu amigo. A gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí que a gente já volta. Ser mãe é virar o mundo de alguém. E no Dia das Mães, eles querem entregar tudo para nós. No Colinas Shopping, a escolha vai além do presente. A cada R$700 em compras, concorra a vale viagens de R$40 mil. Serão 2 ganhadores. Porque a sua mãe merece um mundo. Colinas Shopping. Compre um presente para celebrar e concorra a uma viagem para eternizar. Dia das Mães é no Açaí. Encontre variedade de ingredientes para um almoço especial e diversas opções para presentear. Dia das Mães Açaí. Comemore com preços incríveis e um almoço especial. Leve o açaí com você. Olá, eu sou o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Em nome da nossa diretoria, saúdo todos os trabalhadores e trabalhadoras neste 1º de maio. O Dia Internacional dos Trabalhadores não é dia de festa, é dia de luta e mobilização. Vamos à luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, contra a pejotização, com independência diante dos patrões e dos governos. Viva a luta da classe trabalhadora! Toda terça, eu vou encarar desafios reais. Corpo, mente, rotina, disciplina. Porque depois dos 40 a gente entende que não dá mais pra adiar a própria saúde. Mas também descobre algo poderoso. São as pequenas mudanças que transformam tudo. Um copo de água a mais, um treino mesmo sem vontade, uma noite melhor de sono. Toda terça-feira, no ritmo delas, no Bora Vale. Oferecimento Iságua. Sinergia perfeita para a sua hidratação. Para todo mundo. Estamos de volta! Nossa linda Taubaté na tela, como a gente ama! Olha só, gente, 29 graus, por lá não tem chuva. É assim até sábado. Domingo cai temperatura máxima de 22 graus para você. Olha só, a gente quer dar uma dica para você sobre a Ortovip, que todo mundo já conhece, uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 25 anos de atendimento em São José dos Campos, mas cuida dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba, né? É verdade, o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes. Isso desde a infância, com a prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dentário, até o crescimento facial, com a fase adulta, na verdade, com uma combinação completa de tratamentos estéticos, clareamento dos dentes, facetas e porcelana, e também reabilitações para quem perdeu os dentes com a prótese sobre implantes. Além disso, os procedimentos de harmonização facial são realizados com compromisso, responsabilidade e, claro, qualidade técnica, garantindo um sorriso perfeito e em harmonia com o rosto. Uma combinação ideal para realçar a sua beleza. Então, se você quer um sorriso lindo e harmônico, nós indicamos a Ortovip. Mas olha, a saúde bucal vai muito além da estética, tá? Pequenos incômodos, como aquela dor ao mastigar, ou até mesmo dificuldade para se alimentar, podem ser sinais de problemas sérios que afetam a sua qualidade de vida. Então, se você sente esse desconforto ao comer, ou sofre com dores na boca, ou tem dificuldades para se alimentar, saiba que existe solução. Agora mesmo a gente vai conhecer o depoimento de uma paciente da Ortovip que passou por isso e após a reabilitação com próteses sobre implantes, voltou a se alimentar normalmente e recuperou a confiança no sorriso. Meu nome é Alessandro Pedrosa, eu tenho 43 anos. Eu já estava para procurar uma clínica. Tudo incomodava, tendo hora de comer e tudo, falar e tudo. Através de minha esposa que assistiu passar na Band, aí nós veio aí, foi excelente mesmo. Nossa, não tem nem que reclamar daqui. Todo mundo, não tem que reclamar. Eu aconselho a pessoa a vir, viu? E aqui é muito bom, viu? E agora eu posso comer, falar, que eu ficava preocupado depois do tratamento. Ficar doendo, mas no outro dia eu não estava doendo. Nem no dia não doeu. E no outro dia também não. E ficou tudo de boa. Sem dor, sem nada. Pode vir fazer, tranquilo. Com certeza, né, gente? Com certeza. Porque se você, como ele, sofre com dores ao se alimentar e até sua saúde bucal não está legal, entre em contato com a Ortovip. O WhatsApp da clínica é 12 988 42 4296.
Agora a gente volta para o nosso assunto de hoje, falando de saúde dos olhos. Vamos ver o resultado final da nossa enquete? Será que mudou alguma coisa aí? Você tem cuidados específicos com a sua visão? Hashtag sim, diz que, olha, mudou bastante. Nossa, agora. mudou Agora mesmo. sim a gente conseguiu computar, na verdade, os votos, né? 75% diz que tem cuidados, a gente quer até saber quais. Verdade, já escreve pra gente aqui no 12997-167989, que é o nosso número, com o hashtag falando nisso, porque a sua participação, você pode concorrer então um par de convites pro Creedence, esse show incrível que vai acontecer sábado agora na Arena Farmaconte, tá certo? A doutora Graziela tá aqui com a gente e tem perguntinha pra ela direto das ruas com Gustavo Bossolani. Aqui no Açaí Colinas, fazendo as suas comprinhas, encontrei a Ivana. Eu queria saber de você, Ivana. Tem filha, filho? Tenho 2 filhas Que legal. adultas. Já adultas? Já, tenho neto. Ah, que legal. Eu queria saber da época que você cuidava delas quando eram criancinhas. Gostavam de assistir uma TV ou preferiam brincar na rua? Gostavam de TV, mas elas tinham a rua, brincar era muito melhor. Então ficava pouco tempo, né, frente às telas? Pouco tempo, tinha os primos, os amigos, então se divertiam muito mais. Legal. Hoje em dia a situação é um pouco diferente, né? Com o celular, com os smartphones. Eu queria saber como que a gente entende o limite de tempo que uma criança pode ficar em frente às telas, por exemplo, com o celular dos pais. Excelente pergunta. Até uma vez eu quero que a doutora me fale se é verdade isso ou não. Depois que a gente fica muito tempo aqui, diz que é bacana a gente ficar olhando para longe. Isso é real? Para criança também serve isso? Muito real, Lucas. Isso é, inclusive, é uma medida que a gente ensina para os pacientes. Nos Estados Unidos, eles chamam de 20-20-20, que o que quer dizer? Você ficar a cada 20 minutos de tela, olhando a 20 pés por 20 segundos. Então, é uma técnica que a Academia Americana de Oftalmologia ensina. Como eu acho que às vezes com a correria do dia a dia não dá, aí o que eu falo para os meus pacientes que trabalham em telas o dia inteiro? A cada 1 horinha de tela, para um pouquinho, olha um ponto no infinito, pisca um pouco forçado para hidratar a córnea, hidratar o olho, e isso você vai chegar mais confortável até o final do dia, vai render melhor o seu trabalho e você vai ter menos dor. É porque tem gente que não tem como fugir da tela, né? Trabalha com isso o dia Exatamente. inteiro, então dá pra gente, de repente, reduzir os danos, né? Inclusive, doutora, como que os pais podem reduzir os danos das crianças aí com a redução das telas e no dia a dia, né? Em pequenos hábitos? Bom, a grande resposta para essa pergunta que eu costumo dizer é o equilíbrio. Não é questão de proibir, é questão de ponderar o uso. Então, hoje, a gente tem um monte de aplicativo que os pais podem colocar nos seus celulares, que eles conseguem controlar o tempo de tela das crianças, conseguem controlar o conteúdo que eles estão consumindo. Então, existe um equilíbrio. Coloca lá o horarinho que as crianças podem usar, sem que isso esteja ocupando o lugar de outra atividade da criança. Quando a tela ocupa o lugar de brincar, de estudar, de socializar, aí é um problema. Mas se está bem equilibrado, o brincar, o estudar e a horinha da tela, não tem problema, dá para equilibrar. E sempre evitando antes de dormir. Tela antes de dormir prejudica o sono. Então coloca ali no meio do dia, põe um horarinho e equilibra com as outras atividades. Faz esse combinado, vai dar certo. É interessante a gente pensar também nas atividades ao ar livre. De repente a criança que sempre está muito em casa, a gente sabe que é difícil largar o filho na rua hoje, né, gente? A gente cresceu com essa realidade, mas agora mudou. Mudou, né? Tá complicado, é difícil. Mas incentivar a criança a sair de casa, pensando na visão, é interessante também isso? Sim, Lucas, isso também já é provado cientificamente nos estudos. Atividades ao ar livre, elas ajudam a secretar uma substância no nosso organismo que chama dopamina. A dopamina, ela regula o crescimento do globo ocular. Então, ela impede o alongamento do globo ocular, que isso causa miopia também. Então, hoje, o que a gente ensina? No máximo 2 horas de tela por dia, tentar se expor à luz natural 2 horas por dia. Esse combinado de atitudes ajudam a evitar a miopia. E quando eu falo 2 horas exposto à luz natural, aí às vezes a mãe fala, eu moro no prédio, meu prédio não tem parquinho. Então vamos combinar o seguinte, coloca ele numa atividade física ao ar livre, beach tênis, futebol, natação ao ar livre. Outras atividades que você pode, que eu incentivo. Vamos na padaria comprar pão.
é 20 minutos andando para ir, 20 para voltar. Você já tem 40 minutos aí de exposição à luz natural. Então, você consegue ir equilibrando de acordo com o que você pode, né? E tentar equilibrar que dê 2 horas por dia de luz natural. Perfeito. Olha só, a gente está recebendo muitas participações de vocês. Continuem participando, tá bom? Que é super importante. Já já a gente volta com esse assunto. Meu amigo Lucas vai deixar o Instagram da doutora, né? Vamos sim, para você que precisa, de repente, marcar uma consulta para o seu filho, seu neto, quer ter esse cuidado, ou até mesmo ter um lugar de informação segura, de cuidados, é só você seguir então a doutora, tá bom? DRA.Grazi Oftalmologia. Pode ir lá então seguir, que a doutora tem um cuidado bem bacana de sempre trazer conteúdo de cuidado mesmo, tá bom? Como prestação de serviço para você que está em casa. DRA.Grazi.Oftalmologia. A gente já volta com o assunto. Agora é hora de Carol Serra, que traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, minha amiga. Oi, Ana, boa tarde para você, para o Lucas e para todo mundo que está acompanhando Falando Nisso. E boa tarde também para quem vai pegar a estrada daqui a pouco, né? Porque tem gente que está se programando já para aproveitar o feriado de dia 1º, Dia do Trabalhador, para poder passear, viajar. Mais de 2.700.000 veículos devem trafegar pelas principais rodovias aqui da região durante o feriado do Dia do Trabalhador. O movimento intenso já começa hoje, vai até segunda-feira. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização e o policiamento ao longo de todo o período. Só na rodovia Presidente Dutra são esperados quase 2 milhões de veículos, com maior concentração de tráfego entre 10 da manhã e 5 horas da tarde. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, a previsão é de 569.000 veículos, com um pico na saída e no retorno do feriado. Já nas rodovias administradas pelo DER, como a Oswaldo Cruz, Rio Santos e Floriano Rodrigues Pinheiro, a expectativa é que só nesse trecho mais de 320.000 veículos devem passar entre hoje e domingo, com movimento maior, né, na Rio Santos e na Floriano Rodrigues Pinheiro. Na rodovia dos Tamoios, a expectativa é de 158.000 veículos, com operação especial para atender essa demanda. Você viu que desde as 10 horas da manhã o pessoal está realmente saindo e pegando a estrada, né? A gente vai aqui acompanhando, a Band Vale a todo momento vai atualizando você, ouvinte da 102,9, então se for sair, é só você sintonizar aqui na gente que a todo momento a gente vai atualizando sobre as condições das estradas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Aliás, a melhor companhia que a gente tem, viu, na rádio, com certeza 102,9, e a sua voz com certeza também, minha querida. Boa tarde, bom trabalho para você. A gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com a sua participação, não sai daí não. Olá, para você que nos acompanha na tela da Band. O destaque do portal bandvale.com de hoje é o atendimento dos cartórios eleitorais no estado de São Paulo durante o feriado. Os cartórios eleitorais do estado estarão de portas abertas nesta sexta-feira, dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, para atender quem precisa tirar ou regularizar o título para votar nas eleições de 2026. As unidades também vão funcionar no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, no horário das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. O atendimento será por ordem de chegada, respeitadas prioridades da fila. Para mais informações, acesse o portal bandvale.com. Um abraço e tchau, tchau! Portal bandvale.com. Oferecimento: Vestibular de Inverno Medicina Unital. Inscreva-se unital.br/medicina. No Vale Sul Shopping, Mãe guarda cada momento. Junte R$600 em compras e troque por uma bolsa Arezzo. Até 10 de maio, no Vale Sul Shopping. Dia das Mães é no Açaí. Encontre variedade de ingredientes para um almoço especial e diversas opções para presentear. Dia das Mães Açaí. Comemore com preços incríveis e um almoço especial. Leve o açaí com você. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale, toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia.
volta com imagem de Campos do Jordão para vocês. Agora 1h49, estamos ao vivo aqui no Falando Nisso. 22 graus aí na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, que é a máxima para hoje. Máximas para amanhã também, mas amanhã tem um pouquinho de previsão de chuva, tá? Sabadão não e domingo, como em toda a região, vai dar aquela esfriada. Máximas de 17 graus em Campos do Jordão. Dá para tirar o moletom do armário já. Aliás, em Campos sempre dá, né? É verdade, lá sempre tá friozinho, né? Um beijo para todo mundo da Serra da Mantiqueira, que tá sempre ligadinho aqui com a gente também. A gente tava reclamando que o outono tava quente. Não vai reclamar mais. Aí dá um diazinho e começa a reclamar que tá frio. Eu não reclamo, eu adoro um friozinho. Você gosta? Adoro. Eu tenho dificuldade. Eu prefiro o calorzinho. Mas é sobre isso, É que eu prefiro um calorzinho, mas é que daí faz 40 graus, não é um calorzinho, é um calorzão. É, um calorzão. E tá fazendo, né, gente? Tá muito quente. Olha, de volta ao nosso assunto aqui, claro que a gente sempre traz assuntos importantes. Então hoje a gente tá pensando na saúde da visão das crianças, que muitas vezes estão aqui, ó, gente, o tempo todo, né, na tela do celular. Então a doutora Grazi, oftalmologista, ajudando a gente a pensar em atitudes importantes. Olha que interessante que ela estava comentando no intervalo, como é importante essa questão do ar livre para a criança em relação à visão. Existem países que trazem inovações, inclusive nas escolas, não é isso, professor? Sim, alguns países, especialmente da Oceania, ali Nova Zelândia, Austrália, eles são os países que têm o menor índice de miopia no mundo. E assim, enquanto a gente tem 30% ali da Oceania, a gente tem 90% em Hong Kong, na Coreia. E eles incentivam muito atividades ao ar livre, né? E lá na Austrália, as escolas estão começando a implementar paredes de vidro, porque as crianças ficam expostas à luz natural durante o período escolar. Então, você já tira essa responsabilidade dos pais. Aqui, ele já fez as 2 horinhas de luz natural. Então, isso é uma coisa fácil de resolver, né? E já ajuda muito no desenvolvimento oftalmológico da criança. É uma técnica que traz muito desenvolvimento e, assim, é um benefício, né? Isso é muito legal. Helenice mandou pra gente, vamos colocar a participação de vocês? Ela fez cirurgia de miopia com corte há 30 anos. Meus olhos ficam secos durante o dia. Ela quer saber se ela pode pingar soro fisiológico. O inofensivo sorinho. É verdade. É o seguinte, a cirurgia que ela falou, que ela fez, a cirurgia refrativa, se foi com bisturi, aquela de antigamente, geralmente traz mesmo um quadro de olho seco para o paciente pós-operado. Eu não recomendo soro fisiológico, não recomendo água destilada, não recomendo criança, né, que os bebês, sabe que as mães usam para os bebês leite de peito. Não recomendo nada disso. Gente, nunca ouvi falar disso. Não recomendo nada desses artifícios. Que criatividade, hein? Sim, as vós falam, pinga, leite de peito, que melhora o olho. Não é verdade, gente, não usem. Eu não recomendo soro, o soro tem uma concentração salina muito alta, não é adequado ao pH do olho, não gosto de água destilada, não gosto de leite de peito. Vamos usar colírios hidratantes. Hoje a tecnologia está tão avançada, temos muitas fórmulas de colírios para diferentes estágios de olho seco, desde o mais severo ao mais ameno. Então, assim, pode usar colírio hidratante sim, converse com o seu cirurgião que operou o seu olho e pegue a melhor recomendação que vai te ajudar. Tá certo. A gente tem aqui algumas perguntinhas ligadas à criança também. E eu acho que é interessante porque muitas vezes a criança não está nem falando e ela já pode apresentar algum problema com o olhinho. Como que pai e mãe pode estar ligado nessa criancinha pequena, nesse bebezinho, ou a vovó também, para saber se ele está apresentando algum problema na visão? Lucas, você tocou num assunto super importante e super atual. Hoje em dia, no consultório, especialmente após a pandemia, eu recebi muitos casos no consultório de déficits de fala, do 0 aos 3 anos. São crianças muito expostas a telas. Elas estão deixando de desenvolver adequadamente a linguagem. Então, a gente já tem um atraso de fala nessas crianças que usam tela, que é um super alerta aos pais. Mas em adendo ao que você falou, várias crianças não reclamam nada de visão, elas simplesmente se adaptam. Então, eu atendo crianças que têm 2, 3 anos, que já chegam para mim com 8 graus de miopia. Aí a mãe fala, nossa, mas ele não reclama. Ele não reclama, as crianças se adaptam. Ela nasceu no mundo de 8 graus. É, porque ele acha que aquilo é normal, né? O mundo dela é de 8 graus. Então, várias crianças não reclamam nada, gente. Por isso, avaliação preventiva, desde que a criança nasce. Ao nascer, a criança já faz o teste do reflexo vermelho na maternidade. E depois disso, eu oriento os pais a levarem as crianças em todos os aniversários. Aniversário de 1, de 2, de 3, de 4. Existem exames adequados para cada faixa etária.
E a gente tem vários jeitos de descobrir se a criança tem alguma coisa ou não, mesmo que ela não nos informe. Existem exames específicos para essa faixa etária. E a gente vai conseguir detectar, mesmo a mãe não percebendo, o cuidador daquela criança. Às vezes a professora da escola não notou, mas a gente consegue descobrir. Tem inclusive o caso do Thiago Leifert, né, que fez a campanha do Saúde nos Olhinhos, porque ele descobriu um câncer na córnea da bebê dele, em observação mesmo. Ele via que a bebê tinha uma luz diferente no olho, ela não comandava os reflexos também. Enfim, é muito importante também os pais, nos bebezinhos, estarem de olho, né, nessa questão da resposta, né? Sim, esse câncer da filha do Thiago Leifert é uma doença bem rara. Ela tem um tumor na retina, não é na córnea. É no fundo do olho. Ele bloqueia o reflexo vermelho, que é o natural da criança, que é o teste do reflexo vermelho. O reflexo fica branco. Aí já acende um alerta, por que esse reflexo tá branco e não vermelho? Na foto, né? Acho que ele viu também que tinha ficado branco na foto, não vermelho. Sim, ele começa a bloquear a visão, o reflexo fica branco, e aí algumas crianças começam a deixar de enxergar desse olho, o cérebro percebe que esse olho não está enxergando e a criança começa a desviar o olhar. Então você pode notar déficit de visão, reflexo branco, olho começar a desviar, a criança começar a esbarrar, né, nos móveis, começar a cair demais. Então, são vários esses sinais a gente pode notar. Interessante, né, gente? Porque a gente pensa muitas vezes, né, que o cuidado com a visão é mais essa questão da miopia, né, se está enxergando bem ou não, mas tem outras necessidades também, cuidados que você só vai ter através de uma médica que vai fazer esse acompanhamento anualmente. Como a gente já aprendeu com a doutora Grazi, né? Que acho que tem que ficar essa mensagem para vocês de tudo que a gente falou, o mais importante em relação ao cuidado dos pequenos. Sempre levar no oftalmo. O Gilmar Cerqueira, ele comenta com a gente o seguinte, que tem olhos claros, e por isso ele faz uso de uma lente especial. Acredito que seja no óculos, né? Ou não? No UFC, né? Estou com 52 anos, cuidados com os olhos são fundamentais. Vou ao especialista 1 ou 2 vezes só no ano. Eu acho que é um tempo para adultos também, seria isso? Anual? Como que é? Sim, a gente recomenda para todas as faixas etárias, 1 vez ao ano, uma consulta de rotina. A partir do momento que você faz um diagnóstico, aí a gente vai adequar essa periodicidade ao que o paciente precisa. Essa lente que o Gilmar acabou de comentar, provavelmente é uma lente fotocromática, que é aquela lente que escurece e clareia de acordo com a luminosidade. Isso diminui a fotofobia e os pacientes que têm a íris clara, como ele, se sentem mais confortáveis. Você que tem esses olhos claros também, meu amigo? E sabia que eu tenho uma mania de querer usar óculos escuros dentro dos lugares? Aí o pessoal fala assim, nem é por estilo, é mais para me sentir melhor. Mas o meu olho, por exemplo, ele é bem preto, né, castanho bem escuro, e eu tenho muita sensibilidade no claro, não consigo abrir na luz. Que acho que não tem a ver isso, tem, doutora? Rapidamente, que acabou o tempo do programa, infelizmente. Tem um pouco, sim, a ver com a íris clara. A íris clara barra menos radiação para o olho. Então os pacientes com olho claro geralmente têm mais fotofobia, que é a aversão à luz. Interessante. Interessante. Doutora, a gente quer muito te agradecer, tá bom? Eu que agradeço. E eu já quero deixar, se não deu tempo de colocar a sua perguntinha na tela aqui, para responder as perguntas, já manda uma mensagem para a Grazi no Instagram, já passa a segui-la, tá? dra.grazi.oftalmologia, para você que tem qualquer questão com saúde ocular, seja para você adulto, para você criança, ela tá disposta a responder as mensagens de vocês e atender vocês também, tá bom? Já fica aí a nossa indicação para você seguir no Instagram, doutora Grazi, oftalmologia no Insta para vocês. Obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Eu que agradeço o convite. Volte sempre. Doutora, quem será que leva então um par de convites para o show do Creedence para esse sábado? Arena Farmaconde, na tela para vocês o sorteio. Poliana! Obrigado pela participação, Poliana. Um beijo para você. Nossa equipe entra em contato com você já. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo feriado para vocês, porque eu volto só segunda-feira, né? Meu amigo vai estar aqui amanhã. Estarei ao vivo conversando com vocês sobre estresse no trabalho e burnout, viu? Fiquem com Deus. Nossa, então eu tinha que vir. Tinha que vir. Mas você que me estressa, meu amor. Então... Falando nisso, Band. Oferecimento: Açaí. Comemore o Dia das Mães com ofertas incríveis e um almoço especial.